Sucesso. Rodizan. Há 30 anos pedalando com você na estrada. rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. E fmnews.com.br. Portal de notícias da Rede Antena FM. Começa agora o programa A Voz do Povo. Transparência, respeito é o nosso lema, nossa bandeira. A verdade, sem remendos, sem mentiras. A Voz do Povo, nosso projeto. Um jornalismo sério, amadurecido, combativo, claro, definido. Está no ar A Voz do Povo, com Aymar Souza de Sá. Olá, Porto Velho, alô, Rondônia, muito boa tarde. Estamos iniciando a edição de hoje do programa A Voz do Povo em rede estadual. Portanto, então, a partir deste momento até às 13 horas, certamente você vai ficar por dentro do debate de assuntos qualificados e também da informação precisa. O programa de hoje é a presença do psicólogo e pastor Aloysio Vidal, que dá a Voz do Povo, falar sobre uma série de assuntos relacionados à vida da coletividade rondoniense. Vamos falar do estresse daqui a pouquinho, vamos falar da vida da coletividade, vamos falar do homem sem Deus. Uma série de assuntos que a gente pautou aqui. O amigo ouvinte que se liga na Voz do Povo, mande mensagem para nós, 99317-2715, WhatsApp aqui da Voz do Povo. Você liga e participa, 99317-2715. Abrindo o programa de hoje com as manchetes dos sites rondonoticias.com.br. Rondonoticias você pode baixar o aplicativo no Play Store e, consequentemente, você, então, tem na palma da sua mão. Baixa o Play Store, puxa lá Rondonoticias, tem notícias fresquinhas a todo momento para você. E também o site DFM News. DFM News é o portal de notícias da Rede Antena. Essa rede que cobre de Porto Velho, do Vale do Jamari, até o Vale do Guaporé. O amigo ouvinte da Voz do Povo da capital do interior, aproveita e manda mensagem para nós. As manchetes são: estelionatário acusado de dar golpe em mais de 100 vítimas é preso na capital de Rondônia. Prefeitura abre concurso para 145 vagas, salários de R$ 5.500. Filho ameaça decapitar pai de 73 anos na zona sul de Porto Velho. Tudo isso a gente vai debater também, essa história de filho matando pai, coisa horrível. Família rendida e mantida refém de bandidos na capital. PM prende 4 e fecha a boca de fumo no Orgulho do Madeira. Polícia Federal cumpre mandados de prisão e apreensão na Flona do Bom Futuro. Estudante auditor começa nesta terça-feira em Porto Velho. Serão condenados a indenização por danos morais e materiais. São algumas das manchetes do rondonoticias.com.br e também do site dfmnews.com.br. Feitas as preliminares do programa, a entrevista com o psicólogo e pastor Aloysio Vidal vai começar agora. A Voz do Povo, entrevista. Muito bem, o programa de hoje, então, tem aqui o meu ilustre Aloysio Vidal. Antes eu quero já fazer alguns registros aqui. Vamos ver quem está aqui conosco, já ligado na Voz do Povo, Aloysio Vidal. Olha só, o Abel Machado Bisneto, Tancredo Furtado, o Florivaldo Primo, o Adonal Santos, o Frankelson Aguiar, o Libânio Rocha, o Otacílio Moreira de Carvalho, o Fábio Ribeiro Mena Barreto, Abel Machado, boa tarde, Aloysio Vidal, está dizendo ele aqui, o Pedro Francisco, a Rose Nascimento, o Eduardo de Castro, a Vera Mônica Queiroz, o Lúcio Rojas, Luci Celestino, Valber Lopes, Veronice Prudêncio, Eli Bezerra, o Lúcio, manda abraço ao Aloysio Vidal. Deus lhe abençoe grandemente, meu nobre, está dizendo aqui. Abraço, querido. Bom,
Colocados, então, aqui os convidados, os participantes da Voz do Povo de hoje, vamos à entrevista. Boa tarde, Luiz Vidal. Seja bem-vindo à Voz do Povo em rede estadual. Boa tarde, Elimar. Boa tarde. Privilégio poder estar contigo. Você sabe do quanto que eu me sinto privilegiado por poder estar com você e por poder partilhar com as pessoas no estado inteiro e a gente conversar um pouco sobre a vida. Nós temos vários assuntos, né? Eu só quero lembrar, nós estamos no mês do Setembro Amarelo, né? E eu, como psicólogo, nessa época, tanto nas igrejas quanto nas escolas, eu saio daqui e vou para 2 escolas. É um período muito, muito intenso quanto a isso. Então, é um privilégio poder estar aqui e a gente conversar. Boa tarde para todo mundo. Eu agradeço as palavras e a presença de Luiz Vidal. Já conosco também o Léo Paz, se ligou na Voz do Povo. Muito bem. Luiz Vidal, eu quero começar com um tema que está no rondonoticias.com.br, no DFM News. Tema de uma gravidade sem tamanho, né? Acho que a nossa geração não passou por isso, Luiz Vidal. Embora que a Luiz seja mais velho que eu, aí, uns 20 e tantos anos. É. Pois é. Então, Luiz Vidal, olha só. Essa história de filho não respeitar pai, de mandar matar pai, de filho ameaça decapitar pai de 73 anos na zona sul de Porto Velho. Luiz Vidal, nossa geração não tinha isso, né? Essa nova geração acontece coisas assim escabrosas. O que falta na vida desse homem é Deus? Falta temor de Deus na sociedade, né, Olimar? A sociedade perdeu a noção de ter uma autoridade maior sobre si. Para gente que vamos falar, crédulo ou crente, para nós que cremos, seja em qualquer credo religioso, né? A gente reconhece isso porque já tem uma fé. Agora, mesmo quem não tem fé, entende que essa figura que teria sido criado pelo homem, que é a figura do divino, dava ao homem um senso de limite. A sociedade atual não tem mais o senso de limite. É como se nós estivéssemos nos esforçando todos os dias para construir o caos. Tem culpado nisso? Eu acho que o materialismo, o materialismo é o grande vilão da história da humanidade, sabia? A ganância por aquilo que é visível, por aquilo que é palpável, a arrogância pessoal, a noção de poder, essa sensação que o homem tem de ser dono de si mesmo, de fazer aquilo que dirige o seu próprio prazer, né? Agora, nós vamos discutir, e vamos cair sempre em família. Família, para mim, é o grande centro formador. E uma família desestruturada cria pessoas desestruturadas, e esse processo na sociedade está acontecendo constantemente. Né? Nós não temos visto aí, a Luiz Vidal, meu convidado de hoje, temos visto aí, e bem a miúde, essas situações aí acontecendo, até questão de filho querendo matar pai, como já aconteceu, por causa de herança. Lá em São Paulo, aquela Ristoff matou um pai e mãe de uma vez só. E essas situações vão ocorrendo e parece que a coisa vai se banalizando, né? A gente não vê exemplo. Antigamente, a figura do patriarca esplendia naturalmente, né? Era a autoridade natural, era autoridade, né? O homem era conhecido pela estirpe, aquele homem era o pai, era o provedor. E essas coisas foram mudando, a modernidade foi chegando e essas coisas foram ficando na poeira do tempo. Eu ainda beijo, cumprimento pai e mãe, tomo bênção, enfim. E a gente não vê mais isso. E aí é bom a gente lembrar uma coisa. A Bíblia trata de uma coisa muito bonita, sabia, Neymar? A Bíblia fala assim, ó, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais. E logo depois diz assim, pais, não provoquem a ira nos vossos filhos. Porque os pais são os grandes responsáveis de ensinamento aos seus filhos daquilo que eles querem que os filhos façam depois. Os pais a decorrência dos valores vem do pai. Do pai e da mãe. Da mãe dos pais, né? Dos pais, né? Os pais abriram mão de serem os grandes responsáveis pelo ensinamento dos filhos e a sociedade está colhendo isso. Então, o princípio de autoridade, de respeito, se perdeu dentro de casa. Hoje a gente tenta terceirizar isso para a escola. A escola não pode ser... Ou para babá, né? Ou para babá, terceirizando, porque agora a gente terceiriza a babá, terceiriza quem leva o filho para a escola,
porque o tempo que a gente tinha para levar filho na escola, que era um tempo de conversa também, agora terceirizamos para os aplicativos, e a babá que cuida por causa do materialismo. A gente tem tanta coisa para comprar e para pagar. E naturalmente que não se tem aqui nenhuma possibilidade de denegrir a imagem da babá, né? Ao contrário. Cada um tem os seus próprios valores. Exato. E é uma figura de uma importância extraordinária na criação dos filhos. Agora, só não é a responsável para... Só não é responsável pela passagem desses valores, né? Isso aí vem do pai, enfim. Ademar, no judaísmo, eu sempre falo isso assim, as pessoas têm uns valores com relação a Israel. O judaísmo tinha um princípio muito fundamental, assim: tema a Deus no seu coração e ensina isso para os seus filhos ao levantar, ao caminhar, bota nos umbrais da tua casa, porque assim, aquilo que os filhos iriam aprender era com aquilo que os pais criam. Então, tem um princípio: você teme, ensina, dá exemplo, treina e colhe as consequências. Essa sequência é muito importante para os pais. Você crê, você tem que ter um princípio que define você. Você crê, ensina o seu filho, ensina em todo o tempo, ensina. Dá exemplo, porque se você ensinar e não der exemplo, aquilo anula o ensino. Quarto, treina. Você coloca o teu filho para fazer aquilo que está vendo em você. E quinto, colhe as consequências. Bom, e os desvios de rota você corrige, né? Corrige, porque é o ensino, é a parte do ensino, né? O Amir Klink fez uma entrevista agora há pouco com o Pedro Bial, saiu um trecho aí muito importante, Ademar. Vale a pena as pessoas olharem, está rodando isso na internet, vale a pena as pessoas, a filha dele falou com ele, gosta de navegação, falou com ele: pai, você emprestaria o seu barco para fazer uma travessia do mar? Sim, filho, emprestaria. Então você teria coragem de emprestar o seu barco? Sim. Então você empresta para mim? Ele disse: lógico que não. E ela tomou um susto e disse: por que não? Você emprestaria? Porque senão eu perderia o meu barco e a minha filha. Agora, se você quiser construir um barco para poder fazer a travessia, eu vou te ajudar. Então você me ajuda com quanto você me ajuda? Ele disse: com R$0. Vou ajudar você a fazer, você arruma o teu dinheiro, constrói o teu barco e eu vou ajudar você a fazer, porque você tem que entender que a travessia num barco não é só ter um barco, é a condição de construir o barco. Então ele diz assim: nós temos uma geração que não aprendeu a fazer, é uma geração que aprendeu a receber dos pais. Então é uma geração que cobra receber dos pais, mas não quer receber a autoridade dos pais. Também não põe a mão na massa. Não põe a mão na massa. Bom, eu vou fazer o primeiro intervalo, mas eu quero muito pedir ao amigo ouvinte da Voz do Povo, compartilhe essa entrevista. Mande mensagem para nós. 993172715, WhatsApp. Você aí do Facebook, participe do programa, oferte aí a sua experiência aí. Esse trabalho que a Voz do Povo presta todo dia é com esse objetivo mesmo, é de educar essa sociedade, né? Tenho trazido sempre pessoas escolhidas a dedo para vir ao programa, que é para exatamente a gente buscar, através da Rádio Caeria, através da Rede Antena, levar para você essas informações que certamente serão de grande valia a partir da experiência dos nossos ilustres convidados. Eu quero registrar a presença aqui do Mauro Oliveira, do Luiz Carlos, José de Oliveira. O Mauro disse que na casa dele ainda cultivam os ensinamentos. A Maria Dejane se ligou na Voz do Povo, o Evandro Reis, do Ivaldo Flamengo, também está com a gente. O Evandro, sempre show o seu programa. Parabéns, muito obrigado. Hamilton de Souza e o João Oliveira se ligaram na Voz do Povo. Eu vou para o intervalo, eu volto com o segundo bloco da Voz do Povo, e o Assir Souza também está com a gente aqui. Eu volto na sequência para continuarmos debatendo essa relação familiar, essa coisa que discrepou e que saiu do controle dos pais e acabam morrendo os pais, filho matando o pai, filho não respeita mais pai. Eu vou para o intervalo, eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável.
www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Bicicletas Rodzan, 30 anos, pedalando com você. A Voz do Povo. Apresentação, Arimar Souza de Sá. Estamos de volta com o segundo bloco da Voz do Povo, hoje debatendo um tema bem próximo da gente. Essa relação pai e filhos, consequentemente, a busca de solução para a questão educacional, através da opinião dos meus ilustres convidados, que vêm todo dia de segunda a sexta aqui na Voz do Povo. Hoje, a gente debate esse tema aí bem interessante. Filho matando pai, filho não respeitando mais pai. E aí o Aloysio e eu aqui colocávamos uma situação de muitas das vezes os pais delegaram à escola e às babás a educação dos seus filhos. E depois eles não podem cobrar valores. Muitas situações que acabam ocorrendo, o sujeito é vítima do próprio pai, né? Então, eu queria pedir a sua opinião, 993-17-27-15, o WhatsApp da Voz do Povo, registrando algumas presenças mais aqui, o Assir de Souza, eu já falei, o João de Oliveira, corretor, tá ligado na Voz do Povo, o Luiz Carlos Pereira, o Jean Fialho, o grande Jean Fialho, todo mundo se ligou na Voz do Povo nesse momento. Pois bem, ainda quero voltar a essa questão do papel de cada um nesse contexto de criação dos filhos da Aloysio Vidal. Agora jogou-se tudo num grande caldeirão e ninguém sabe agora quem é que tem que cuidar dos filhos no geral. Mas no particular a gente sabe que essa atribuição é do próprio pai. Aloysio Vidal, quando você se depara com essas situações aí de filho mandando matar pai, como aconteceu aqui em Porto Velho, agora bem recentemente, Vidal, o pai desconfiou que o filho queria matá-lo e conversou com ele. Meu filho, isso aqui é teu, o que eu tenho é seu. E ainda assim, ele contratou o sujeito e o matou. Você lembra disso aqui? Agora não tem muito tempo aqui na Nova Porto Velho, se não me engano, no Zona Leste. Como é que você deflui tudo isso, Aloysio Vidal? Arimar, eu vou sempre fazer essas duas leituras, né? Primeiro que, assim, a sociedade precisa compreender a questão de que ela tem que ter um ser superior a ela. Uma sociedade que perde a noção de autoridade superior, ela vai perdendo, ela perde no macro, ela começa a perder no micro, né? Nós temos a religiosidade, e aí que eu não estou fazendo a defesa da religião A ou B, qualquer religiosidade, aí eu não vou nem falar como pastor, eu vou falar como psicólogo, tá? A noção de espiritualidade, ela é muito importante no limite dos instintos humanos, no limite das ferocidades humanas. Aí eu vou falar como psicólogo, não vou falar como pastor. Então, primeiro, esse aspecto. Segundo quando tinha que ter um Deus como norte. Tem que ter um Deus, tem que ter uma autoridade maior do que si. Eu preciso ter um ilimitado. O ilimitado não pode ser eu, porque eu sou limitado. Então, eu preciso de um ilimitado sobre mim. Então, quando o homem perde o temor a Deus, ele passa a ser um sujeito perigoso de si mesmo. É bom a gente lembrar que nós não somos só bons, nós temos maldades internas em todos nós. Aí, assim, a sociedade primeiro perdeu essa noção de um temor de Deus.
O segundo é, as autoridades do país, elas precisam ser exemplos de ética, de moralidade, de bom senso, porque elas são referenciais. Agora, a maior autoridade de uma pessoa é pai e mãe. Mas essa autoridade, ninguém... Outro dia eu vi uma frase, Alimar, horrível, mas que eu acho que vale a pena a gente meditar nela. Eu vi um filho falar para a mãe o seguinte: mãe é um título nobre e você não o merece. Profundo desrespeito desse filho. Não quero falar sobre isso, não estou questionando isso. Profundo desrespeito de falar sobre isso. Agora, os pais e as mães precisam construir esse princípio. Não é só o fato de ser pai ou só o fato de ser mãe que garante o respeito e a autoridade do filho. Alguns pais e algumas mães perderam a capacidade de construir o respeito dos filhos, porque eles desestabilizaram também. Eles próprios não deram esse respeito. Eles próprios não deram. Não vamos nem falar que esse é o caso, porque nós não estamos tratando de um caso específico, concreto, né? Agora, sim, a droga, a violência, o desrespeito à autoridade, família sem limites. Essa semana passada eu cheguei para minha filha com 25 anos e falei para ela: minha filha, você não precisa mais chegar em casa meia-noite, porque até agora foi assim. E ela falou para mim assim: não, pai, mas eu prefiro que seja. Isso foi ensinado, alguém ensinou em algum momento. Era 9 horas, depois passou para 11. Né? Eu acho. Ela honrou o crédito até meia-noite. Né? E você estendeu, é isso? Eu quis estender mais, porque eu achava que ela está com 25 anos, e ela falou assim: não, mas eu prefiro manter o meia-noite, por vários motivos. Claro, eu não posso falar isso como regra também, porque se eu vivo num ambiente religioso, né? Mas eu chamo atenção para o fato de que as regras precisam existir, senão as pessoas vão perdendo o controle. E aí, nós estamos falando do macro, mas na hora que a gente traz para o micro, isso acontece dentro da casa de cada um. Os pais precisam ensinar isso para os seus filhos. 12 horas e 26 minutos, e o ouvinte da capital, o ouvinte do interior, concorda com a Luiz Vidal, discorda do Luiz Vidal? Mande mensagem para nós, 99317-2715, o WhatsApp aqui da Voz do Povo. A Luiz Vidal, a sociedade brasileira ainda é resultante daquele machismo do passado, do pai que... Filho meu tem que ser pegador, ele tem que ir atrás das meninas, ele tem que ser o bom da bola, aquela coisa toda. Mas as meninas seriam um patrulhamento bem maior em relação aos meninos. Eu gostaria da sua opinião sobre essa questão. Eu não acredito que nós sejamos explicitamente como éramos no passado. Nós fomos de uma geração, mas você lembra disso bem, né? Que o menino fazia lá 14, 15 anos, o pai levava lá numa ZBM, né? E pagava alguém para iniciá-lo sexualmente. Mas nós temos ainda educações infantis que ainda tem muito disso, assim. Nós permitimos, uma criança de 2 até 7, 8 anos, por exemplo, ela descobre a genitália dela. E ela brinca com a própria genitália. Toda criança faz isso. Em maior ou menor grau, toda criança faz isso. Quando a gente vê do seu próprio corpo. Quando a gente vê um menino fazendo, ainda é comum os pais acharem isso quase que uma conquista. Uma conquista. Esse vai ser o cara. Quando vê uma menina se tocando, ainda tem uma opressão sobre a menina. Parece que aquilo... Daí a razão da minha pergunta. Então, veja, desde a infância, ainda existe uma coisa de que a mulher é um ser passivo do homem. Isso ainda permeia, não é tanto quanto antigamente, mas ainda permeia. Nós estamos vendo isso nas histórias do feminicídio, né? No feminicídio, a gente ainda tem uma noção de que o homem não pode ser traído, mas a mulher pode. Né? Então, a mulher trair é uma violência contra o homem trair não é uma violência. O homem beber e chegar em casa de madrugada, ele pode, a mulher não pode. A gente vê isso também na criação dos filhos. Se a filha tem o horário de meia-noite para chegar, o filho não tem, porque agora... Entende? Então, essas coisas, elas não estão tão explícitas quanto no passado, mas elas ainda estão implícitas na cultura nossa. Essa evolução que joga para fora da regra do passado, essas situações colocadas pelo Vidal, elas chegam como conquista ou retrocesso? Então, depende do ponto de referência, né? Aí a gente vai olhar na palavra do Leonardo Boff, que eu sempre gosto de citar sempre que nós estamos conversando, né? Os olhos veem de onde os pés estão. Veja,
eu acho que uma conquista que aconteceu, Arimar, muito ruim, é assim, o homem tinha deturpações comportamentais. Por exemplo, achar que ele pode beber de madrugada, pegar um Tá carro certo, e chegar entendi. em casa. É uma deturpação comportamental, antissocial, né? Algumas mulheres, na luta de conquistar direitos, quiseram fazer as mesmas coisas. Então, assim... Quebrar a cara? Não, algumas estão quebrando a cara. Algumas estão quebrando a cara. Nós temos hoje mais mulheres viciadas em álcool do que ano passado. Então, assim, essa conquista, ela é muito ruim para a sociedade por alcançar deturpações sociais do homem. Agora, o que nós precisávamos era que o homem se adequasse mais para uma vida mais ética, mais respeitável, e que as mulheres continuem conquistando seus direitos daquilo que é saudável. O homem se agarrar a exemplos positivos e a mulher fazer parcimônia com ele. Exatamente, nos exemplos positivos. Agora, que as mulheres precisam continuar conquistando espaços? Precisam. Arimar, nós temos um outro problema seríssimo dentro dessa lógica. Nós continuamos com uma geração, e nós estamos colhendo isso agora, e as mulheres estão reclamando. Nós criamos filhas para serem autônomas, e muitas mães estão criando filhos para serem filhos. Você não está criando filho para ser autônomo, para ser homem, para ser líder. Cidadão do mundo. Nós estamos criando filhos, esses filhos estão ficando cada vez mais tempo dentro de casa com os pais, casam com mulheres que foram talhadas e preparadas para ganhar a vida, e essas mulheres agora estão tendo... E é um choque, então, né? Exatamente, essas mulheres agora estão casando com meninos, elas estão casando com filhos, e elas começam a reclamar, porque você tem homem casando, e a primeira compra que ele faz é um videogame, e a mulher toma um susto, meu Deus do céu. Então, nós estamos... Outro dia uma mulher falou uma expressão no consultório... Acaba sendo vítima da sua própria escolha, Veja, né? Nós somos muitas das do vezes. que a sociedade está fazendo. Então, nós estamos criando filhas para serem autônomas e filhos para serem filhos. Quando essas mulheres estão casando com filhos, e essas mulheres estão reclamando. Eu vi a mulher usar uma expressão outro dia no consultório que eu nunca mais vou esquecer. Duas expressões. Uma foi essa, que ela disse assim: eu estou procurando um homem que pague pelo menos as suas contas. Olha, isso é absurdo, cara. Eu estou procurando um homem que pague pelo menos as suas contas, porque as mulheres estão tendo que carregar homens nas costas. E se fosse só o fato dela ganhar melhor, não tinha problema. Agora, sim... Mas essa discrepância, Luiz Vidal, decorre de quê, então? Do fato de que nós não prestamos atenção nesse detalhe. Nós continuamos não prestando atenção nesse detalhe. Eu crio minhas filhas para serem autônomas, mas as mães precisam criar os seus filhos para serem homens autônomos. Bom, eu vou fazer um intervalo, o debate esquenta aqui, e eu quero registrar a presença aqui do meu ilustre Amaury Arruda, João Carlos Bassalo, todo dia está conosco, meu ilustre Antônio Salim Evangelista, Rejane Sassi, ligou na Voz do Povo, o Paulo Xisto, o Zé de Oliveira, batendo palmas para o programa, o Teobaldo Marim, o Miraci de Jesus, o Eliel Nobre, o Wilmar Souza, Wesley Oliveira, o Jacó Pereira Rebouças, o homem lá do TJ, Ronan Costa, verdade, mas tem adulto deixando famílias por videogame. Pois é, pois tá dizendo aqui o Ronan. Bom, eu vou registrar mais algumas pessoas que estão conosco aqui no outro telefone, muita gente dando prestígio à Voz do Povo, que maravilha. Olha, a Lucimar está em Ji-Paraná, discutir um assunto desse não é para qualquer um. E ela diz, estou batendo palmas para os dois. Valeu, Lucimar, muito obrigado pela presença. Vidal, que é o bambambam desse negócio. Eu estou indo na esteira dele aqui. Só tenta dar resposta a perguntas inteligentes, você sabe. Olha cedo, Luiz Vidal. Olha só, a Pamela Maria está em Cacoal. Que programaço, eu não conhecia. Mora em Cacoal. Grande Agora abraço, Pamela. Pode hein? vir nesse horário todo dia, você vai ver sempre boas entrevistas. Pode ter certeza, querido. O Cláudio de Paula Correia, tá ligado em Ariquemes. Aqui em Ariquemes já todo mundo se habituou com esse programa. O Amarildo Lima, tá ligado em Ji-Paraná. Um abraço. A Jaqueline Alencar tá em Ji-Paraná. O professor Crispim Bispo me manda aqui o orgulho da filha dele, a Larissa, que conquistou o mundo através dos produtos que ela lançou e agora ela está no Google, dando entrevista em nível de Brasil, com o Snack lá de Paraná. Parabéns para a família. Olha só, eu vou para o intervalo, eu volto já já.
Você está ouvindo a voz do povo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Bicicletas Rodzan, 30 anos, pedalando com você. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. A voz do povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. De volta a voz do povo em seu 3º bloco, batendo audiência aí, a Luiz Vidal, que maravilha, todo mundo ligado na voz do povo. O programa todo dia discute aqui um assunto diferente. E eu quero mandar um abraço aí para esse parceiraço da Voz do Povo, que é o Dr. Mourão. Conhece o Dr. Mourão? Não conheço. Dr. Mourão é dono do laboratório Nativida, figura de muita grandeza, parceiro da Voz do Povo aqui, um homem identificado com os problemas de Rondônia e empregador no país do desemprego, um homem apaixonado por Rondônia. Um abraço aí, Dr. Mourão. Muito obrigado aí pelo prestígio da sua audiência. A Luciana Isabel da Silva. Vou te falar, hein? Um trabalho desse, de levar um programa assim, com esse tema, nesse nível, é gratificante, diz a Luciana. A Luciana está em Ariquemes. Deixa eu registrar aqui as rádios aqui, senão o cara lá do outro lado não me prestigia mais. A Luciana está na rádio 103.9 de Ariquemes, está batendo palmas, a rede inteira ganha com o programa assim, diz a Luciana. Muito obrigado, Luciana. Deixa eu dar um abraço para esse prefeito de Porto Velho, Zé Guedes, ligado na voz Grande do povo. figura, respeitada. Meu amigo Hélion Pereira. Boa tarde, Arimar. Eu estou, neste momento, trafegando aqui na BR, de Ariquemes para diante, ligado na voz do povo. A discussão está esquentando, está excelente. Eu ainda beijo a mão dos meus pais, diz o Hélio, e certamente passei isso para os meus filhos. A Vitória Maria. Boa tarde, Arimar. Estou em Alvorada do Oeste, ligada no programa. Todo dia ouço o programa aqui em Alvorada. E esse tema de hoje é um tema diferente. Você me fez... Ela disse isso ontem, que eu vou repetir o que ela disse. Ela disse que eu fiz, a minha ouvinte de Alvorada, a Vitória, gostar de política pela forma que eu conduzo o programa. Ô, Vitória. Vitória é muito bondosa comigo. Vitória, muito obrigado. Vamos ver quem mais está aqui na Voz do Povo. Boa tarde, Arimar. Quem está falando aqui é a Jaqueline Lima. Estou ligada na Voz do Povo em Ji-Paraná. Ji-Paraná, na hora do seu programa, para poder ouvi-lo. Obrigado. E ela diz assim, essa questão que o psicólogo coloca, que os valores que têm que ser transferidos de pai para filho, e quando o pai não tem valores e transfere valores diferentes dos pontuais. Fale com a Jaqueline. Ô, Jaqueline, então, esse foi o problema, né? Uma frase boa que saiu outro dia foi assim, um pai disse para o filho o seguinte, filho, presta atenção pelo caminho que você anda. E ele diz assim, não, pai, presta atenção pelo caminho que você anda, porque eu ando atrás de você. Então, é bom a gente lembrar isso, né? Por isso é que nós chamamos atenção no começo lá, e eu acho que você quer pontuar exatamente nesse aspecto. Os pais são o maior exemplo que os filhos têm, e os filhos tendem a seguir seus pais. Eu vou abrir um parênteses para fazer um comentário de um caso de uma pessoa da minha relação de amizade,
De tanto filho pisar na bola, ele me chamou e disse: Arimar, nos últimos 15 ou 20 anos, eu ando com a pazinha na mão, olha o comentário, com a pazinha na mão, juntando as M's que esse garoto vem deixando. E esse sujeito é de uma grandeza extraordinária. Vidal, aí eu gostaria da sua opinião como psicólogo. Este homem é um sujeito de uma grandeza, de uma honestidade, e eu sou testemunha, é claro que eu não posso citar o nome dele aqui, mas nada disso os filhos dele absorveram. E aí? Então, Orimar, eu não gostaria de pensar nesse caso específico, primeiro porque eu não conheço, e Não, cada caso é um caso, né? Eu vou pegar só como tema. Dando exemplo, só como tema, perfeito. O tema para a gente poder debater. Perfeito. Tanto que eu nem vou citar o nome dele. Exato. Mas nós colocávamos agora há pouco, e esse é o contraponto que eu estou fazendo, de que os valores são de pais para filhos, são hereditários, vão passando. E na esteira do que o Aloysio Vidal disse agora, neste momento, essa questão do filho, diz, olha pai, eu vou atrás de dividir, pisar na bola não, que eu vou pisar também. Pois bem, é sobre isso que eu quero falar, sem citar. Eu estou dando esse exemplo para ilustrar. Perfeito. Então, assim, o pai precisa ver quais foram as M que ele também fez, né? Porque às vezes o filho aprendeu. Nós temos exceções. É bom a gente lembrar que toda regra tem exceção. E a exceção só serve para confirmar a regra, né? Então, assim, nós temos exceções. Nós temos filhos que nascem já com desvios, com possibilidade de desvios. Então, nós não vamos falar das exceções, né? Agora, Arimar, vamos pegar esse exemplo claramente. Primeiro, eu tenho que tomar cuidado para poder ver se as M que os meus filhos estão fazendo não são as mesmas que eu fiz. A segunda, eu tenho que tomar cuidado porque eu não posso passar 15, 20 anos com a pazinha limpando a dele. Eu tenho que botar ele para limpar as M dele. Porque senão, ele começa também... Você vai continuar fazendo. Vai continuar fazendo, porque vai ter alguém para poder limpar a dele, ele tem que ser responsável para limpar as dele. Então, são duas figuras que os pais precisam avaliar. Primeiro ele aprendeu com quem? A segunda se não foi comigo que aprendeu, eu tenho que começar a deixar assumir as consequências daquilo que se faz. Porque se eu sair limpando a dele, ele não vai se sentir responsável. Aloysio Vidal, são tantas as pessoas que me dão a honra de estar estarem ligadas na Voz do Povo, que a gente vai correr aqui um pouquinho, ver se a gente consegue fazer debate pronto aqui. O meu Luiz Fernando Rocha, da Federon, está ligado na Voz do Povo. Boa tarde, Arimar e o convidado. Sou o Fernando Rocha. Estou muito feliz pelo gabarito de seu programa. Que debate importantes temas e que os senhores estão abordando hoje. É de deixar a gente muito mais ligado no programa. Que bom, Fernando. Que bom, graças a Deus. Vamos para adiante aqui. A dona Lúcia Pereira, da Esperança da Comunidade. Meu querido Arimar, como é bom a rádio ter um programa deste, que atinge todo o estado e leva temas que as pessoas não estão usando por aí nos outros veículos. E eu só tenho a aplaudir você e seu convidado. Muito obrigado, dona Lúcia. Deus abençoe a senhora, a sua família, a comunidade aí, viu? Vamos para adiante aqui. A Marileia está ligada na Voz do Povo. A Marileia dá um caso concreto. Ela diz, meu nome não é Marileia. É claro que se fosse também eu não diria. A Marileia, durante muitos anos, viu exemplos de alcoolismo e prostituição em casa. E ela diz assim, hoje eu sou uma mulher de bem, nunca me prostituí, nunca medi meu corpo e tenho horror a álcool. Fale sobre isso. Marileia, meu pai também era alcoólatra. Nós tivemos uma família com muitos problemas e eu tomei a decisão com 7 anos de idade de que eu nunca seria alcoólatra. Agora, é isso que nós estamos falando. Toda regra tem uma exceção. Você é uma exceção, graças a Deus. Eu posso ser uma exceção, graças a Deus. Mas, via de regra, nós aprendemos muito. Agora, você sabe e eu sei que nós carregamos na nossa alma feridas muito, muito doloridas por causa dos comportamentos dos nossos pais. Vamos continuar a atender Sua Excelência, ouvinte do programa Ronan Costa, verdade, mas tem adultos deixando famílias por videogame. Já falamos sobre isso. Falamos sobre isso, Ronan, é verdade. O Edson Marques está ligado na Voz do Povo, o Hélio Fonseca, muito obrigado aí. O Aldair de Sá se ligou na Voz do Povo. Chiquinho Lopes, parabéns pelo programa, muito obrigado. O Aldair está dizendo que é um tema altamente relevante. O Aloysio Vidal, parabéns ao Mauro também. O Paulo Saque se ligou na Voz do Povo. O Paulo é pioneiro em Rondônia. Vamos ver quem mais está aqui. Abraço, Jean. Temos responsabilidade com esse processo.
A Odete Cavalcante está em Jaru, ligada na Voz do Povo. Washington Barbosa. Estou sempre ligado no programa. Aprendo muito com vocês. Parabéns, muito boa entrevista. A Ilana Rejane de Souza se ligou no programa. Oi, ela está dizendo oi. A Maria Isabel Palheta, a Eliette Lili, está na Suíça, ligada na Voz do Povo. Um abraço, Eliette. O Zé Ironildo, Edmilson Cunha, parabéns. O convidado é meu amigão. Conhece o Edmilson Cunha? Conheço. Está dizendo que o convidado é amigo. A Carla Sá também se ligou na Voz do Povo. Bom, vamos para diante aqui. Vamos ver, está em cima da hora. Tem mais gente aqui. Tem um movimento que começou nos Estados Unidos, chamado MGTOW. É assim? MGTOW. Significa o homem seguindo o seu caminho. Já está no Brasil com uma força espantosa. Esses seguidores do movimento descartaram totalmente a mulher da sua vida. Esse é o resultado do feminismo. Quer comentar? Ou... Eu acho que todo... Quem está dizendo é o Luiz da Esperança da Comunidade. Todo ismo, ele é perigoso, né? Porque ele é um movimento em torno de si mesmo. Agora, todo extremo alimenta extremos. E aí, se a gente deixar de pensar o médio por causa dos extremos, a gente deixa de crescer também, né? A Marília, ligada na Voz do Povo, em Cacoal. Alô, Cacoal. Alô, Marília. Ela está ligada na Voz do Povo, me cumprimenta o convidado. Já eu atendo meu ilustre Jean Fialho e outras pessoas que nesse momento me dão o prazer de estarem ligadas na Voz do Povo. Flávio Daniel. Um abraço, Eliette. Obrigado aí. Vamos para o intervalo. Volte já. Você está ouvindo a Voz do Povo. Bicicletas Rodzan, 30 anos, pedalando com você. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Ai, que calor! Liga o ar. Tá bom? Que bom. Liga o som aí, amor. Essa é a bandeira de quem ama Rondônia. Amor, vamos colocar uma bandeira de Rondônia no nosso carro também? Pra quê? Ué, você não colocou o adesivo da banda de rock? É, verdade. Eu também amo essa banda. Por isso mesmo. Acho que tá na hora de mostrar para as pessoas o quanto a gente ama essa terra. Você não acha? Mas só colocando uma bandeirinha no carro? Claro que não. Não é só bandeira. Cara, o pessoal só fica reclamando. Tá na hora de fazer alguma coisa. A bandeira para dizer que nós estamos juntos. Tamo junto contra a corrupção. Tamo junto contra o feminicídio. Tamo junto por Rondônia. Rondônia, essa é a minha bandeira. Eu brigo por ela. Assembleia Legislativa de Rondônia. O poder da sua voz. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. Estamos de volta com o último bloco da Voz do Povo, a sua tribuna popular, todo dia, ao meio-dia, no seu rádio, debatendo sempre um assunto de interesse social. Hoje, nós estamos tratando dessa relação pai-filho, educação, respeito pelos pais, transferência de valores que no meio do caminho se estragaram e por aí afora.
O Aloysio Vidal, meu ilustre convidado, pastor, psicólogo, hoje debatendo esse tema comigo aqui, o Jean Fialho. Boa tarde, nobre Arimar. Parabéns por mais um programa Líder em Audiência. E ficou ainda mais top com esse ilustre convidado, o Aloysio Vidal. Na minha esteira de raciocínio, esse método de educação defendido pelo pastor é, sem sombra de dúvidas, o melhor caminho para essa nova geração. Mas, infelizmente, ultimamente o governo tem interferido muito na educação caseira, e isso atrapalha, e o respeito dos pais também. Nem pessoas mais velhas e tampouco os professores. A gente fala do respeito a eles. Aloysio Vidal, rapidinho para a gente correr aqui, que lotou. Eu acho que esse é um grande desafio que nós tivemos. Agora, nós tivemos movimentos, são movimentos diferentes, né? Mas eu quero insistir, cara, uma criança nasce em casa, vive em casa. Ninguém pode ter maior poder de influência sobre a criança do que somos nós, né? Nós recebemos agora há pouco uma palavra aqui da Maria Berlândia, se não me engano, que ela, Mariana Berlândia, ela comenta uma coisa muito importante. Nós não podemos tirar dos nossos filhos a oportunidade de aprender. Quem ensina somos nós, né? E a criança, ela vai desenvolver o seu papel de aprender. Então, assim, acho fantástico a palavra dela. E aí quero só pontuar e aumentar esse aspecto, assim. Até 7, 8 anos, Arimar, até 7, 8 anos, uma criança recebe quase sem filtro tudo que nós ensinamos. Ensinamos não só falando, mas principalmente ensinamos fazendo. Aquilo vira padrão para ela. Boa tarde, Arimar. Boa tarde, Aloysio Vidal. Fale para nós sobre a falta de ética das autoridades governamentais e que muitas pessoas acham normal. É a professora Idalvina do Coab. Professora Idalvina, perfeita a sua palavra, eu já citei rapidamente aqui. Quando as autoridades perdem a noção do respeito, o povo padece. Então, assim, é bom lembrar que a ação de um líder político, ela tem um papel pedagógico em toda a sociedade. Quando o líder não faz, não pode esperar que a sociedade faça diferente. Olha só, o Leonir Bosco, ele transporta crianças no transporte escolar. Ouve todo dia a voz do povo. E ele diz o seguinte: ouço todo dia os programas com os meus alunos, sobretudo quando o assunto é família, como estão discutindo aqui no programa. Fale com Leonir. Leonir, que bom que você faz esse papel tão bonito, que bom que você está sensível àquilo que a imprensa boa faz de bem, né? E tomara que você acabe ajudando essas crianças aí. Você sabe que você tem um papel pedagógico também. Boa tarde, a entrevista está ótima, nota 10. É o Francisco de Cujubim, está lá no Baixo Madeira. Um grande abraço para você, para Cujubim, para esse período que vocês têm vivido aí de dificuldades agora com algumas coisas escolares. No IBGE está a Heloísa, o Salma, o Ascler, o Raimundo e a Carla Alessandra, além do Everton, cumprimentando o Aloysio Vidal. Muito obrigado, grande abraço para vocês, gente. Vamos para adiante aqui, muita gente na Voz do Povo. O Amaury Arruda se ligou com a gente, muito obrigado aí. E vamos ver quem mais. O Wesley, já falei do Wellison. Lutou, olha aí como é que tá lá na tela, lá, olha, Aloysio Vidal, as pessoas participando. O Manuel Serra, o Flávio Daniel, manda um abraço para o Aloysio Vidal. Obrigado, Flávio, grande abraço para ti também. Que é eleitor dele. Muito obrigado. O Ivaldo Flamengo também. O Jorgelino Antônio, a Márcia Ferreira se ligou na Voz do Povo, o Marco Zani, o Raimundo Santana, o Tiago Castro e o Francisco Pompeu, Roberto Carlos da Costa Moura, o Raimundo Santana, abraço meu amigo Aloysio Vidal e o Francisco Arnaud também se ligaram no programa. Valeu, Raimundo, abraço para ti, querido. Vamos continuar atendendo Sua Excelência, ouvinte da Voz do Povo. O Batista de Cacoal está na 96.5, ligado no programa excelente. Valeu, Batista, abraço para Cacoal aí. Muito obrigado aí. Vamos ver quem está mais ligado aqui na Voz do Povo. A Juliana tem 16 anos. Ô, Juliana. A Juliana está ouvindo atentamente o que está sendo dito aqui. E ela diz assim: ainda bem que tem ótimos exemplos em casa. Graças a Deus. Isso Juliana. vai me fazer sempre a mulher de bem que ela pretende ser. Uma coisa que eu falo sempre, Juliana, é que nós temos a obrigação de melhorar a próxima geração. Então, você pode agradecer a Deus pelos pais que tem, e que bom que você pode ter a oportunidade de criar os seus filhos melhor ainda, se Deus quiser. E o Júlio César está ligado na Voz do Povo. Não é só o rapaz que falou, ele diz, não é só o rapaz que falou agora há pouco, que é o Leonir,
que deixa a criançada ouvir a voz do povo. Oh. Mas ele, quando pega os filhos no colégio, apanha os filhos no colégio, ele já está ligado na voz do povo. Eu sempre falo isso para o Arimar, porque as minhas filhas, elas sabiam até a chamada, a trilha, né, do programa, porque a gente saía da escola ouvindo a trilha, elas sempre lembram, elas têm uma imagem do Arimar Ituzi por causa disso. Eu tenho 2 depoimentos, que é um do deputado, meu Deus, o do Léo Moraes, que me disse no programa também, que já me ouvia desde antes, e puxa vida, o outro deputado que me disse aqui há pouco também, esse que era vereador agora, como é que era vereador, é deputado agora? Me disse também a mesma coisa, que ouviu o programa. Wilson Godoy, de Alvorada Oeste, o programa está muito bom. Os pais erram bastante deixando os filhos presos ao celular. Olha aí. Olha aí, Wilson. Aí, ó. Agora, esse é outro problemão que nós temos, está virando doença, e é um problema que a gente tem que parar para pensar sobre ele seriamente, e quem tem que fazer isso são os pais e não os filhos. Os pais é que tem que parar para pensar. A garota tá presa no celular, né? E aí não tem relacionamentos, não tem mais, não se cria nada, não é uma coisa fora do normal. E um abraço ao meu amigo Wilson Godoy, está na 98.3 de Alvorada do Oeste, ligado no programa. Frank me manda o restante das perguntas aí. O meu amigo Osmar Correia, boa tarde, Arimar. Eu estou ligado também em Pimenta Bueno. Grande abraço, Pimenta Bueno. Um abraço a Pimenta Bueno, ele disse que ele trabalha no setor de confecções aqui. Trabalho no setor de confecções aqui, Pimenta Bueno. Tem uma dúzia de funcionários e procuro passar a ele o mesmo ensinamento que recebi dos meus pais. Olha que maravilha. Fantástico. Olha, a gente precisa assumir esse papel, eu sempre chamo esse papel pedagógico. Esse programa aqui, tanto politicamente quanto socialmente, olha o que nós estamos fazendo agora. A gente está fazendo uma reflexão sobre nós mesmos, né? Sem atribuir culpas a ninguém, mas pensando nas nossas próprias responsabilidades. E aí os professores, os pais, os comunicadores, as pessoas que transportam os filhos, os patrões, os empregadores, têm esse papel. A gente precisa, não tem explicação por que uma sociedade vai piorando. Olha só, o Osmar Pereira está ligado na Voz do Povo, no município de Pimenta Bueno. Ele diz assim, ele dá caso concreto, eu vou dar caso concreto também aqui porque é de domínio público já. O ex-ministro Lobão está sendo investigado por corrupção e os 2 filhos dele já foram presos. Hoje foi um, no passado foi outro. Ele quer seu comentário. Esse é um exemplo bem claro. Um líder político, um homem que ocupou papéis muito importantes na República Brasileira, e agora os seus filhos seguiram os seus passos, um processo natural, né? Muito bem. O Fernando Costa está ligado na Voz do Povo. Parabéns pelo programa. O programa está show. Não é fácil discutir um tema desse. E ele bate palmas para o Aloysio Vidal. Fernando Costa, muito obrigado, querido, muito obrigado. Uma coisa que a gente fala é discutir, ninguém está propondo soluções para as vidas das pessoas, né? Nós somos pais, eu sou avô, e a gente está lutando, né, na igreja, lutando. Eu sempre falo que é uma responsabilidade. O Inácio Costa está ligado na Voz do Povo. Boa tarde, Arimar. Eu sou o Inácio Costa. Eu estou aqui no centro de Porto Velho. É taxista, está ligado no centro da capital, os outros táxis estão todos fazendo coro ao programa. Valeu, Inácio. E ele diz assim, essa questão da criação, o outro ouvinte, agora há pouco dizendo ele, o outro ouvinte disse que o Estado atrapalha muito. Foi o Jean Fialho que disse que o Estado atrapalha. A palmadinha, aquele negócio da correção e tal. E ele diz assim, eu fui criado com palmadinhas e corretivos e sou um homem de bem. Eu sempre digo uma coisa, Inácio. As leis, às vezes, elas são criadas para poder tirar os excessos, né? E ao tentar tirar os excessos, acabam tirando aquelas coisas que são necessárias para a vida. Eu sempre digo, no consultório, eu nunca tive ninguém, mais de 20 anos de consultório, eu nunca vi ninguém traumatizado porque apanhou dos pais. Eu tenho filhos traumatizados porque faltou atenção, faltou carinho, faltou presença e faltou exemplo. Mas por disciplina, não. A Cida do Coab bate palmas para a entrevista. Olha que maravilha, muita gente ligada. Abraço, Cida. Deixa eu ver quem mais. É tanta gente aqui. Já falei do Inácio, o Cláudio. Boa tarde, aqui é o Cláudio Costa. Eu estou na minha garagem, aqui no centro de Porto Velho, mora no centro. Está na garagem, esperando o programa terminar para poder almoçar. Às vezes acontece, chega do carro, tem que almoçar, mas aí a gente quer ouvir o resto do programa. Valeu, abraço, querido. O Dirceu Fernandes, o diretor-geral da Rede Antena.
Está cumprimentando a Luiz Vidal pela entrevista. Muito obrigado, Disseu. É um privilégio poder estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade que vocês nos dão para esse tipo de programa. O Marciso é despachante, presidente do Sindicato de Despachantes, está ligado na Voz do Povo, está aniversariando hoje, a quem eu quero cumprimentá-lo e cumprimentá-lo pela entrevista. Parabéns, Marciso, para você. Meu primeiro emprego formal aos 13 anos foi no escritório de despachante e eu cuidei durante muito tempo disso. Vamos ver quem mais está aqui na Voz do Povo. José Francisco, muito bom, está gostando. Também se ligou na Voz do Povo aqui conosco. Ana Paula, boa tarde, Arimar, aqui é Ana Paula. Eu estou no bairro do Tucumanzal. Aqui na minha casa, eu só tive excelentes exemplos. Olha. E estou passando isso aos meus filhos, que me respeitam, me beijam as mãos e o rosto, tanto quanto quando vão dormir, quando chegam ou quando saem. Olha que coisa linda, né? Graças a Deus. Eu estou com um grupo de terapia, terapia de grupo com esposas de pastores. E a semana passada teve uma partilha de muitas dores, e uma moça partilhou com muita alegria do carinho dos pais dela com ela e o quanto que a vida dela é saudável por causa disso. Maravilha. Ana Maria, o senhor acredita que a realidade de hoje é decorrente da genética? Não. Quais os meios que temos para vencer esses excessos? Não são decorrentes da Ana genética. Maria. Ana. Não são decorrentes da genética, não. São decorrentes da deformação comportamental que a gente vai tendo de uma geração para outra. Os novos tempos atrapalhados pelas posturas que nós tomamos hoje. É muito importante nós definirmos isso. A próxima geração é resultado daquilo que nós estivemos plantando hoje. O Washington Barbosa aprendeu muito com o programa de hoje. Grande abraço, Washington. Muito obrigado. Deixa eu registrar mais gente aqui que está conosco. O Raimundo Santana, já falei. Bom, aqui já cessou. Estamos chegando ao final do programa de hoje. Eu quero registrar aqui mais algumas pessoas que me dão o prazer de estar ligada conosco aqui, mas que eu não tive mais tempo para registrar. A professora Lucileide Feitosa está ligada na Voz do Povo, muito obrigado, um abraço a Lucileide. A Terezinha Leão está ligada na Voz do Povo também. O Pedro Paulo Correia, a Lucimar de Oliveira, a Rosângela Lima, boa tarde. O Walterlando dos Santos, a Ivana Maria, a Lucimar de Oliveira. Não tenho mais tempo. Um abraço lá para o José Ironildo, para a Eliette Lili também está mandando abraço. Orimar, eu vou... 30 segundos. O Velho Testamento termina falando de uma grande profecia de um tempo em que chegaria o grande profeta de Deus. E ele fala, nesse tempo, o coração dos pais se converterão aos filhos e o coração dos filhos se converterão aos pais. Antes de nós termos o coração centrado em qualquer coisa, o nosso coração precisa estar centrado na nossa família. A família é o que nós temos de melhor e é o que nós podemos dar de melhor para o mundo. Que Deus abençoe a sua família e a todos nós. Muito obrigado. Amém, a todos nós. Estamos a presença do Francisco Barbosa, o Zé Francisco e o Francisco Brandão. Só foi Francisco agora aqui. Muito obrigado a todos pelo prestígio da audiência, a todos nós, a continuação desta tarde feliz. Até amanhã, se Deus quiser. Termina aqui a Voz do Povo. A verdade, o jornalismo independente. A Voz do Povo. De volta amanhã, meio-dia. A Voz do Povo.